As coisas já desabaram para você sem aviso nenhum. As coisas já desandaram, tua vida já virou de perna para o ar, repentinamente, drasticamente. Então, essa pergunta, ela tem tudo a ver com a carta Arcano a Torre. É esse arcano que nós vamos estudar hoje. Agora, pega o teu lápis, teu caderno, escreve aí as principais informações para você fixar esse conteúdo. Essa aula vai estar numa playlist, você pode já maratonar as outras aulas dos outros arcanos. Se você ainda não assistiu, então bora maratonar e aprender os 22 arcanos do tarô de forma descomplicada. Começando a nossa aula, vocês podem ver aqui, este é o arcano a Torre. Temos aqui a torre, aqui temos um raio. Esse raio, ele tá ali, ó, caindo, sem aviso. O raio vem, gente, repentinamente, sem aviso nenhum, e está destruindo, derrubando essa torre. E vocês podem ver, né, os homenzinhos caindo ali, aquelas pessoas caindo com as pernas para o ar, aquele desespero. Gente, o que essa torre simboliza hoje, na prática? A torre, ela pode ser um projeto que está desabando, ela pode ser um casamento que está desabando, ser uma demissão no trabalho, uma demissão repentina, sem você esperar. A torre, ela vai falar de estruturas abaladas, desconstrução, tá? Destruição, coisas que encerram, coisas que caem, coisas que vão por água abaixo, tá? Mas que estruturas são essas? Na verdade, gente, quando acontece dessa torre cair, é porque, na verdade, essas estruturas, elas não estavam tão fortes assim. Então, pode ser que ali tinham estruturas fracas. E o que são elas associando na nossa vida? Pode ser algumas falsas crenças, uma vulnerabilidade. Então, de repente, você decidiu abrir um negócio, mas você não tinha tanta convicção. Você abriu um negócio sem planejamento. Você foi na onda, você foi no calor do momento, não planejou. Então, essas estruturas desse negócio não estavam firmes, não estavam sólidas o suficiente para que esse projeto permanecesse, crescesse, prosperasse, tá? Então, a torre, ela fala disso, de coisas que vão para o chão, coisas que não dão certo, coisas que se acabam repentinamente, sem aviso. Mas é um chamado para que você, ou para que a pessoa que está vivendo a torre no momento de vida, se reconstrua, aprenda a se refazer em meio ao caos. Você vai entender melhor essa carta agora, nessa relação aqui, arcano a torre e arcano a morte. São arcanos até um ponto semelhantes, porque eles falam de coisas que encerram, terminam, mas o arcano da torre atua diferente do arcano da morte. Por quê? A morte, ela vai falar de transição, né? Se você ainda não assistiu essa aula, recomendo que você assista, vou deixar o card aqui em cima, ou o link aqui na descrição do vídeo para você assistir essa aula do arcano a morte. A morte, ela é um término que acontece naturalmente, organicamente, é um ciclo que precisa se encerrar. Então, esse arcano a morte, ele é silencioso, são coisas que acabam, que se encerram silenciosamente, é um período de transição que a pessoa passa, tá? Mas ela não tem esse impacto brusco que a torre tem. Na prática, o que seria uma torre e o que seria uma morte, relacionando com o tema amoroso, conjugal? Por exemplo, um casamento. O que é um casamento que termina
Na torre, pensa naquele relacionamento que tá tudo bem, tá tudo legal, né? O casal sai ali, vai lá almoçar na família, assim, parece que tá tudo ok, tá? A consulente chega para você na leitura de tarô e fala: gente, meu marido resolveu ir embora de casa do nada, me pegou de surpresa, falou que não dava mais e foi embora. A torre. Então, né, o casamento terminando de forma repentina, tá? O que é um casamento encerrando com essa energia da morte? É aquele casamento que já estava em crise, que já estava desgastado, que, sabe, não tinha mais o casal já não estava mais tão ligado um com o outro, né? Foram se distanciando aos poucos, mesmo morando juntos, mas se distanciando na questão vibracional, de energia, em relação a propósito de vida. Então, eles estavam ali morando juntos há muitos anos, mas cada um estava sintonizado em coisas diferentes. Né? E aí chegou um momento em que esse casamento finalmente se encerra oficialmente, tá? Então, isso é a morte. É algo que termina, mas ela vai aos poucos, assim como o ciclo da morte física, né? Quando a gente envelhece, vai morrendo, a gente sabe que a morte vai chegar, tá? Então, aqui já é uma surpresa. É aquele casamento em que a pessoa não estava esperando o término. No profissional, mesma coisa. Imagina aquela pessoa que está no emprego há muitos anos, mas ela odeia aquele trabalho. Ela está indo lá só por obrigação e de repente ela tem medo de enfrentar um pedido de demissão, passar por toda aquela mudança. Para ela é mais cômodo. Então ela vai ficando naquele emprego, tá? Arcando a morte. Mas ela não está sintonizada com aquele trabalho. E claro, lá na frente, ali, quem sabe aconteça uma saída, né, uma troca de emprego, mas tudo muito devagar, tá? A torre já é a pessoa saindo do trabalho de forma inesperada, ela vai ser demitida, tá? Sem esperar. Uma pessoa sendo demitida, sem esperar por aquela demissão. A torre também pode representar aquela situação em que a pessoa se envolve, de repente, num escândalo, às vezes numa briga, do nada, estoura uma briga, um escândalo na mídia, alguma coisa, né? E que vai abalar as estruturas daquela pessoa e vai mudar a vida dela drasticamente. Esse arcano também comunica tragédias, coisas que se destroem fisicamente também, né? Então, assim, terremotos, acidentes, coisas que se destroem, tá? Quando a torre vem invertida, gente, é o quê? É uma desconstrução que foi evitada. Pode ser aqui um acidente que foi evitado, um atentado que foi evitado, esse término que foi interrompido, reprimido, términos, demissões que seriam repentinas, mas que foram adiadas, ok? Então ali a torre invertida, ela pode estar sinalizando ali que alguma coisa que ia desabar, mas que foi adiada naquele momento. Como conselho, esse arcano ele vem pedindo para que a gente aprenda a se reconstruir após o caos, após sonhos desabarem, projetos desabarem, viagens que não aconteceram. É um arcano que vai falar o seguinte: você saiu da zona de conforto na marra, não teve escolha, né? Então aqui o consulente que está vivendo essa torre, ele precisa se mexer, ele precisa acompanhar esse ritmo, né? Sair da zona de conforto, se reconstruir, se refazer, seguir adiante. Logo em seguida vem o arcano a estrela, que é o arcano da esperança. E é através desse arcano,
a estrela em que a gente consegue ter uma esperança, ter a fé, ativar novamente a nossa intuição e seguir em frente após uma torre. Um grande beijo e até a próxima aula.